Linha de Frente. Olá, boa tarde. Está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. No programa de hoje, nós falaremos sobre os assuntos que ganharam destaque nessa semana. E para me acompanhar nesse debate, eu recebo aqui hoje a Cíntia Nunes, advogada, jornalista e professora, a Luciana Gaston, especialista em compliance e governança, a Luana Tavares, que é mestre em políticas públicas, e a Ellen Brown, que é jornalista. Boa tarde, meninas. Obrigada por participar aqui da nossa bancada feminina do Linha de Frente de todos os sábados. Vamos falar um pouquinho aqui do estado de São Paulo para começar. Os prefeitos das cidades daqui participaram nesta semana do Congresso Estadual de Municípios, que aconteceu no Pacaembu, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Um dos temas centrais do evento foi a busca por alternativas e soluções locais para enfrentar os prejuízos econômicos causados pelo tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. Essa foi uma preocupação recorrente, então, dos prefeitos. Eu entrevistei vários deles, estive por lá, e a gente trouxe, inclusive, a fala de um deles, o prefeito de São Roque, o Guto Issa. Ele é do PSD. Vamos ouvir. O tarifaço vai afetar especialmente algumas cidades. Afeta Sorocaba, afeta Osasco, afeta Barueri, alguns exportadores de alguns produtos específicos. A região de Sorocaba é uma região mais agro, é a segunda mais agro do estado, onde você tem produtor de mel, onde você tem produtores de café, na parte sudoeste do estado. A laranja ficou de fora por enquanto, mas ainda a gente espera que o governo federal consiga reverter para atuar principalmente no café e no mel. Bom, então foram vários prefeitos comentando sobre o assunto. Também conversei com o prefeito de Araçatuba, demonstrou preocupação com o setor de máquinas e da agroindústria, teve preocupação com o setor de carnes. E aí vou começar então esse debate com a Ellen hoje. Ellen, queria que a gente tentasse repercutir um pouco essa fala dos prefeitos sobre as negociações. A gente tem negociações tratativas no governo federal, temos tratativas aqui também no governo do estado de São Paulo. Mas tem muitos produtos ainda fora da lista de isenção. Você vê essas negociações paralelas caminhando de alguma forma? É mais difícil duas negociações acontecendo do que uma? Qual que é a sua avaliação? O que a gente está acompanhando aqui no desenrolar dessa crise é que, na verdade, as negociações que estão andando são essas paralelas, né? É de empresário para empresário. Foi assim que se conseguiu ali aliviar uma grande lista de itens do tarifaço. Aí tem, o próprio prefeito ele mencionou, né, a laranja, a carne, café, acredita-se que vai se entrar ali numa tarifa única para todos os países que acabam exportando esses produtos. Mas o que eu quero trazer dessa fala são dois aspectos. Primeiro, a questão geopolítica sendo usada no nível municipal. Isso já começou na eleição de 24. Isso foi muito forte. Quem lembra que em São Paulo, a campanha do Ricardo Nunes em relação ao Boulos, quando havia ali um acirramento do conflito em Israel e Gaza. É uma questão que estava completamente fora da vida prática do paulistano, mas que entrava de maneira indireta, principalmente via as redes sociais, para se trabalhar com a questão cultural, com as ideias culturais e valores culturais na campanha. E isso, 2026, vai ser muito forte e agora a gente vê os próprios prefeitos aí entrando nesse discurso. Agora, de forma prática, o que isso abre, Bia, me parece que abre, é uma questão de regionalização da economia. Esses prefeitos, de forma prática, o que podem fazer é se tornar lideranças de uma forma de regionalização da sua economia, para pensar como não ficar tão dependente da política externa. E isso sim, aí a gente está falando de uma questão prática da economia e da política dentro dos seus municípios. Luana, quando a gente fala de políticas públicas, como é que a gente coloca as políticas públicas dos municípios nesse debate que a Ellen citou? É um debate maior, né? Exato, sem dúvida. Bia, boa tarde para você, as nossas colegas aqui de bancada, você que nos acompanha aí de casa nesse sábado. Bom, agora a gente está começando a ver os desdobramentos dessa questão do tarifaço, né, Bia? E o que a gente vê é que para os prefeitos, eu concordo com a Ellen, né, tem essa questão de buscar diversificação, buscar ali criar, né, consórcios, modelos regionais que ajudem a fortalecer. A gente sabe que muitos municípios
no Brasil, eles dependem do ISS, né? A maior parte da receita dos municípios vem da própria produção, da sua atividade comercial, da sua atividade de produção. Então, vai ter um impacto muito grande para os municípios. Lembrando que não são todos os municípios, né? O Brasil é muito grande, a gente tem mais de 5 mil municípios, cerca de 900 municípios vão ser mais impactados, porque são esses que realmente exportam, mas a gente tem que olhar também que existe cadeia, né? Existe um efeito dominó para os municípios que não exportam, mas que dependem de algum tipo de componente que vem desses municípios que fazem exportação ou que transferem, né, de algum modo, alguma matéria-prima para outras produções. Então, apesar de não ser a totalidade de municípios impactada diretamente, indiretamente todos os municípios, ou quase todos, vão ter algum tipo de efeito. E tem um aspecto, Ellen, Bi, em relação à questão de políticas públicas, que o professor Ricardo Hausmann, que é um professor de economia da Universidade de Oxford, ele tem uma análise, né, que ele fala sobre a competitividade dos estados, a competitividade dos países baseada na diversificação da sua matriz econômica. Isso é uma teoria já explorada economicamente para desenvolvimento de países, de sociedades, olhando desse ponto de vista da competitividade, mas o que é interessante que ele traz, um aspecto importante a não dependência em relação à complexidade econômica, né? O quanto você consegue naquela mesma região ter uma cadeia de produção que seja autônoma para construir, por exemplo, a gente está falando aqui, vou pegar um exemplo de um município que vai ser muito impactado, inclusive é o município mais impactado no Brasil e é do estado de São Paulo, que é Piracicaba, que exporta máquinas pesadas para os Estados Unidos e também tem uma indústria têxtil muito ativa, muito forte. Esse município, ele vai, ali na indústria têxtil, ele não produz só o tecido, né? Ele tem as máquinas, ele tem ali os trabalhadores dessa área, tem trabalhadores da área de produção das roupas, tem a venda das roupas. Então, você tem vários componentes envolvidos numa localidade que produz um determinado produto para ajudar a melhorar a complexidade econômica, que é justamente esse princípio, esse conceito que ajuda a melhorar a competitividade econômica de qualquer local, seja um município, seja um estado ou um país, para que haja uma menor dependência. A gente tem isso em diversas teorias, na administração também, né? Você não depender de um produto só para gerar a maior parte da sua receita, ou não depender de um cliente só. É a mesma coisa quando a gente fala de modelo econômico. Essa complexidade, ela sempre vai ajudar a qualquer tipo de mudança como essa, que obviamente ela é muito drástica, ter um efeito menor para os municípios. Então, a partir de agora, o que a gente vai ver é realmente essa mobilização, tanto de busca dos municípios por investimento e por apoio governamental, porque de algum modo essa receita, no curto prazo, ela vai gerar um impacto até essa retomada, né, até essa consolidação de uma nova indústria ou de uma nova característica ali, né, em relação às suas capacidades locais, vai se levar um tempo. Então, a gente vai ver em municípios buscando essas parcerias novas internacionais, aumentar essa complexidade econômica e também a busca de apoios e subsídios que a gente pode esperar que ela vai acontecer também. E a gente está falando do estado de São Paulo. Nessa semana mesmo, a gente noticiou 2 tentativas aí de negociação por parte do governador de São Paulo. Ele esteve ali no meio da semana com o governador da Geórgia, nos Estados Unidos, ouviu do governador da Geórgia, pela minha apuração, que tem uma promessa de reunião dos governadores norte-americanos com o presidente Donald Trump para falar dessas tarifas, e também esteve reunido com o Ministério de Relações Internacionais e Comerciais do Canadá. E aí rolou ali uma promessa de ampliar, né, esse comércio, de fazer essa abertura comercial entre São Paulo e Canadá. Aí chama a Luciana para comentar essas tentativas do governador, né, do quanto isso já tem ali um cunho eleitoral, do quanto isso reflete imediatamente ou não para os municípios. Lu, por favor. Tivemos uma abstenção de apenas 65 prefeitos que não compareceram a esse congresso, que já é um bom sinal para Tarcísio. Fato é, essa articulação já está mostrando por parte de Tarcísio que ele é uma pessoa que se considera preparado para exercer futuramente o cargo de presidente da República. Se alguém falar que esse evento não serviu de palco eleitoreiro, essa pessoa está fora da realidade, porque a própria apresentação do Tarcísio e do Ricardo Nunes falando com os prefeitos sobre a cidade de São Paulo como sendo uma cidade exemplo, ele já quis dizer assim, olha,
sai o Tarcísio, ele vai assumir o executivo em Brasília, eu assumo São Paulo e todos vocês já estão com o canal aberto. Agora, precisamos de alternativas, porque a gente pega a exportação de peixe, 70% da produção nacional ia para os Estados Unidos. E ainda nós não temos uma definição de como vai suprir esse mercado, para quem vai vender. Então, a conversa do Tarcísio é boa, uma tentativa, porém precisamos ver qual vai ser o reflexo disso, porque quem tinha que conversar é o chefe do executivo lá em Brasília, e parece que a gente fica pegando no pé. Então, Haddad tentou ser atendido, não conseguiu. O Alckmin tenta falar, não conseguiu. E fica esse vai e vem para lá e para cá. E agora, Haddad e Alckmin, a meu ver, é uma opinião pessoal minha, já desfocaram. Por quê? Porque já existe aí nos bastidores uma possível composição de uma chapa aí, Haddad e Alckmin para o governo de São Paulo. Tudo está dependendo do quê? Da definição de como o Tarcísio vai se comportar para presidente da República, e eu acho que ele já está abrindo caminhos com essas conversas para mostrar que ele é alguém que tem competência para tanto. Para chamar a Cíntia para comentar sobre esses caminhos eleitorais, eu vou colocar algumas falas aqui que aconteceram nesse Congresso. Inclusive, já destaco que fazia 60 anos que o Congresso não acontecia aqui na capital paulista. E isso é um ponto interessante também, né, num ano pré-eleitoral, para a gente pontuar. Mas na abertura do Congresso, a gente teve a presença de diversas autoridades importantes, entre elas o ex-presidente da República, Michel Temer, que é do partido de Ricardo Nunes. Ele fez um discurso com elogios aos dois, a Tarcísio e a Nunes. Vamos acompanhar. Eu vejo com frequência na internet a questão da segurança pública sendo combatida enormemente, Gilberto, pela aliança que existe aqui entre o município e o Estado. Lá, os senhores munícipes, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, devem aliançar-se com os municípios vizinhos, como fazem aqui o Estado e o município, para combater o problema da criminalidade e da atividade delituosa. E aí o governador, que falou um pouco depois, respondeu a esses elogios. A gente também tem essa fala. E quero dizer, presidente, que eu aprendi muito com o senhor, com a sua liderança, né, com a sua condução. O senhor foi um grande presidente da República. O Brasil, naquele momento, passou por uma transformação, virou uma chave, saiu de uma era anti-business, ingressou numa era pro-business, saiu de uma instabilidade, entrou na estabilidade, saiu num período de depressão econômica para voltar a crescer. Reformas importantes foram implementadas. O senhor teve muita coragem, muita sabedoria. Tudo isso aconteceu no mesmo dia em que saiu também uma pesquisa em que um cenário sem o governador Tarcísio de Freitas apontava que Ricardo Nunes teria ali vantagem para conseguir o cargo de governador de São Paulo, 29% das intenções de voto. Eu perguntei para o prefeito como que ele se sentia sobre isso. A gente também tem esse trecho. Quando você vê o resultado da pesquisa com essa colocação, sem eu ser candidato, saindo em primeiro, né, uma boa avaliação, deixa a gente feliz, que só me resta ter gratidão às pessoas por reconhecer o meu trabalho. Evidentemente, isso deixa a gente lisonjeado. Agora, a questão do processo eleitoral, isso é no ano que vem, a gente vai, né, para frente. Eu acho que o Tarcísio, candidato à reeleição ao governador, eu trabalhar para ele poder se reeleger, porque tem sido super importante o trabalho conjunto do Tarcísio com a Prefeitura de São Paulo. E agora sim, né, Cíntia? Então, ouvindo tudo isso, juntando aquela informação de que há muito tempo não existia esse congresso aqui na capital paulista, o que dá para a gente tirar desse tom eleitoral do evento? Na verdade, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde a vocês que nos assistem e minhas amigas aqui de bancada, sempre um prazer. Bia, na verdade, o que a gente percebe é que o jogo do tabuleiro está em pleno movimento, né? Então, nenhum passo, você vê que as falas são, assim, completamente cuidadosas, sob o ponto de vista que ninguém está descartando se é ou se não é candidato. A fala do Nunes ficou bem lacônica, né? Ele não disse, eu não sou o candidato, vamos ver o que vai acontecer, até porque precisa de uma reorganização dessas peças. A gente não sabe se Tarcísio vai ou não vai à tentativa da presidência. Então, agora é o momento em que as alianças estão sendo formadas e ninguém quer dar um passo que depois não tenha como retroagir. Então, é um momento delicado, mas é um momento de análise, principalmente. É claro que o Nunes, quando vê essa questão de uma pesquisa, ele já prospecta um possível cenário.
E é óbvio, esse é o jogo eleitoral, né? E até então está tudo certo, ao meu ver. As pessoas vão criando as suas bases, vão criando ali aqueles pontos de apoio, verificando o que é possível, o que não é possível fazer. E é claro que esse Congresso, neste momento, sobretudo, tão delicado economicamente e politicamente, em que a união de esforços talvez seja a única coisa capaz de permitir a sobrevivência de muitos municípios, é realmente a gente tem ali um palco muito grande para aquele que tiver uma voz que se destaque. O que é interessante da gente pensar, como as minhas amigas aqui já disseram, é que, de fato, a proporção dos resultados do tarifaço é muito além daqueles produtos que estão colocados na lista ou de isenção ou não. Por quê? Porque a gente tem, como a Luana disse, essa cadeia, né? E nós temos setores que vão ser afetados desde aqueles que fornecem para o produto final que está tarifado. Além do que, se a gente pegar o exemplo aqui do município de Piracicaba, ao termos aí uma crise muito grande nos setores produtivos, uma crise de desemprego, isso vai gerar também em cadeia uma outra crise de consumo de serviços, de consumo de produtos. E não é uma região, ali toda essa região até eu conheço bem, é uma região que é toda interligada, são muitos municípios que são muitas vezes só município leito, e que as pessoas estão todas envolvidas dentro dos mesmos ramos de atividade. Então a gente ainda não tem como medir esta proporção e se nesse momento a união das pessoas, dos esforços e até mesmo contando, porque a gente tem que contar com o papel do governo federal, gostando ou não gostando, é o que todo mundo espera, que o governo federal possa trazer ali políticas públicas ou medidas que possam buscar alguma espécie de reversão no cenário, né? Não reversão nas decisões do Trump, muito embora, como disse a Luciana, que era dele fazer o papel dele, estar lá também, como o Tarcísio está tentando fazer. Se vai ter resultado ou não, isso é só o tempo que dirá. Mas, de fato, momentaneamente, quem souber utilizar todo esse cenário como um palanque político de forma adequada e ética, vai ter aí vários pontos no cenário que vai se desenhar a partir de já, né? Ellen, esse protagonismo, né, do prefeito Ricardo Nunes dentro desse cenário é importante para ele nesse momento? Um evento como esse, com tantos prefeitos acontecer aqui na capital, qual que é a leitura que a gente faz? É um sonho realizado para o Ricardo Nunes. Daqueles que a gente não ousou sonhar um dia. Vale lembrar aqui, gente, que quando o Ricardo Nunes ingressa na corrida à Prefeitura de São Paulo, ele não tinha sido eleito. Né? Ele foi vereador, mas não tinha sido eleito. Ele assumiu ali quando o Bruno Covas morreu. Então, ele era um prefeito não eleito e desconhecido, com um descrédito imenso, tanto parte dos seus pares, né? Quando você tinha na população, as pessoas perguntavam quem era o prefeito de São Paulo. Houve uma piada ao longo da campanha que chamavam ele de Ricardo Nulo, né? Então, porque as pessoas não sabiam quem era o prefeito de São Paulo. Depois a gente teve o fenômeno do Marçal, né? E aí foi um momento tão crítico, porque a gente lembra, Bolsonaro pulou do barco do Nunes, todo mundo foi pulando do barco, ficou ali o Tarcísio. E por isso, inclusive, essa aliança tão forte entre Tarcísio e Nunes, né? Então, quando ele se elege pela primeira vez ali num executivo, aquilo foi uma conquista que permitiu a ele sonhar coisas que acho que nunca antes ele havia sonhado. E o Tarcísio colocá-lo nesse momento ali, nesse papel de destaque, porque é isso, a eleição dele tem muito a ver com o papel do Tarcísio, né? A eleição para prefeito de São Paulo, e o Tarcísio, nesse momento, fazer essa bênção, né? É algo muito importante, muito simbólico politicamente para o que vem a se desenhar. E aí, Luana, falando ainda sobre esse ganho político, né? Quando Nunes, por exemplo, conversa então com prefeitos, vai pegando essas demandas que a gente citou de outras políticas públicas, ele também já vai caminhando, então, para se tornar uma figura mais relevante nesse sentido, né? Saber, como a Ellen super bem colocou, né? Saber aproveitar desse espaço que foi criado, né? E esse vácuo também, porque ao mesmo tempo que ele pode se projetar como um nome estadual, né, um nome para o Estado, ele também não pode se projetar tanto, né? A gente até percebe pela fala, a Cíntia também colocou,
não pode se projetar tanto que não sabe exatamente o que vai acontecer com o governador Tarcísio, se ele vai ser candidato à presidência, se ele vai concorrer à reeleição aqui no estado de São Paulo. Existem outros nomes também sendo colocados até por aliados, né? A gente sabe que Gilberto Kassab é muito próximo ao Tarcísio, está ali como secretário, né? Foi seu braço direito, foi muito importante nessa costura com Ricardo Nunes na eleição de 24, né? Na eleição de 24, exatamente, 24. Super importante nessa aliança para a prefeitura. Então, mas também tem o nome do Felício Ramute, que é vice-governador, que já foi colocado também, né, ventilado aí, porque tem muita essa especulação, né, gente? Por isso que é importante a gente não assumir nenhum cenário. A gente precisa ser investigativo, né, ser analítico naquilo que a gente está recebendo de informação, porque, volta ou outra, eles colocam ali alguma informação só para testar, para saber se esse nome é bem aceito politicamente, para saber de onde vai vir a crítica, para poder se preparar e também ir testando, né, politicamente. Balão de ensaio, né? Um balão de ensaio para outros assuntos que estão acontecendo. Então, o nome do vice-governador também já foi ventilado. Então, é um cenário para ele delicado, mas com certeza, assim, a reação dele ali, né, ficou muito feliz, óbvio, né, muito feliz. Imagina você sair de uma situação onde você era um prefeito desconhecido para uma reeleição, mas, né, eleição, porque era a primeira realmente dele, com o nome dele ali na urna, para praticamente, né, um primeiro colocado numa pesquisa prévia, né, um ano antes ou um pouquinho menos da eleição, para governo do estado. Isso é politicamente o que a gente chama de catapultar, né? Ele vai ter ali um ganho político e uma energia, né, para consolidar o nome dele muito forte. Mas, como eu falei, a gente tem que ter parcimônia, avaliar esse cenário, essa postura também do Tarcísio, né, e a trazer o prefeito para essa conversa com os outros prefeitos do estado é muito estratégico, porque a cidade de São Paulo, apesar de ser a maior cidade do país, da América Latina, não é a cidade que mais foi impactada, né? Como eu falei, a primeira cidade mais impactada foi Piracicaba, então São Paulo se coloca aí nesse grupo como uma cidade, né? No caso do Ricardo Nunes, como uma cidade parceira das outras cidades num problema. E tem muita crise, né, que gera essas alianças, que fortalece essas alianças. Então, sem dúvida, Bia, vai ser uma oportunidade para Ricardo Nunes que, se ele aproveitar muito bem, ele vai ganhar aí parceiros, não só do seu partido, mas de outros também para uma eventual candidatura ao estado. E para o governador, Luciana, é uma oportunidade de estreitar relações por um lado e também aparecer nacionalmente de outro, né? Ele continuou conseguindo manter ali as duas bolas, digamos assim. Ele fez uma série de anúncios nessa abertura para os prefeitos, tinha algumas reclamações de falta de convênios, mas ele acabou fazendo um lançamento ali em áreas da saúde, de convênios, e criou um clima assim melhor, digamos, logo no início do Congresso, né? Sim, ele procurou demonstrar ser um grande gestor, que está aqui à frente do estado de São Paulo, mas eu acho que o mais importante foi falado aqui do Ricardo Nunes. Dias atrás ele estava falando que ele ia se aposentar da política, que gostaria de voltar a ser empresário. Agora ele foi surpreendido com essa pesquisa. Mas o Tarcísio, quando ele coloca à frente o Ricardo Nunes, a gente não pode esquecer que ele tinha um pelotão ali no dia do evento, que era Michel Temer, o próprio Kassab, entre outras autoridades, que dá uma certa segurança para o pretenso eleitor de que será uma mudança favorável. Então, essa colocação, eu acho que serviu como uma blindagem. E lembrando, Michel Temer é um ex-presidente da República, ele é um grande constitucionalista e que serve de alguém como uma proteção para o próprio Tarcísio, que vai começar, sim, a ser atacado pela oposição. Então, acho que essa colocação dele foi, olha, sou uma pessoa forte, eu sei que vão ter aqueles que vão torcer o nariz e serão contra, mas vocês não estarão sozinhos, porque eu vou lutar para que São Paulo sofra o menor impacto diante do tarifaço, mesmo com toda a realidade que nós temos aí de uma diminuição de arrecadação. A partir de janeiro nós temos novos impostos vindos, uma nova forma de tributação, então ele já está se colocando numa posição de destaque, sim, e eu acho que ele vai colher bons frutos de todo esse trabalho que ele está fazendo. Cíntia, você acha que o governador conseguiu tirar aquela imagem ruim que tinha ficado no início do tarifaço, né? A gente comentou muito isso aqui,
que ele tinha falado ali diretamente contra o presidente Lula. Depois ele acabou sendo criticado pela própria direita por não defender também o suficiente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí assustou ali, voltou e tentou entrar na narrativa só da negociação. Para ele agora deu uma melhorada no clima sobre esse assunto? Eu acredito que sim, Bia, porque o Tarcísio tem uma característica, ao meu ver, né? Ele não é uma pessoa polêmica em vários sentidos políticos, então ele está sempre, aparenta, pelo menos por enquanto, ele está sempre à margem de certas polêmicas políticas. E quando ele teve esse pequeno desgaste, ele teve essa estratégia de retroceder e se colocar numa posição não política, mas estou defendendo a economia. E com isso ele se salvaguarda de críticas que são críticas mais radicais, onde o que entra em jogo é muito mais a ideologia e muito menos efetivamente a estratégia ou aquilo que as pessoas de fato estão fazendo ou deveriam fazer em prol da sociedade. Então, num primeiro momento, eu percebo que ele ainda tem, no cenário político nacional, inclusive, é aquele que é um pouco mais blindado. É uma pessoa que transita melhor por vários segmentos, né? E que tem realmente, pelo menos por enquanto, ele tem uma imagem que o permite caminhar sem o que acontece, vários receios que a gente tem de determinados personagens que estão sempre com uma mira no meio da testa. O Tarcísio passa batido por isso. Então, eu tenho comigo a impressão de que, de fato, a figura dele está um pouco mais favorável nesse sentido, né? Então, aparentemente, realmente ele conseguiu uma saída estratégica ali para se livrar daquela imagem desgastada de alguns meses atrás. Luciana, queria completar? Tarcísio, ele precisa ter o apoio do maior número de prefeitos possíveis dentro do estado de São Paulo, caso ele se lance para o presidente da República, e mesmo para governador. Ele está enfrentando um problema, principalmente aqui na Grande São Paulo e algumas cidades do interior, com a instalação do free flow, que são as novas praças de pedágios. E nas câmaras municipais, onde o prefeito não é favorável ao Tarcísio, ele não é de partido de oposição, eles já estão se mobilizando e jogando a culpa no Tarcísio, como se o Tarcísio fosse aquele que veio para reduzir a renda do trabalhador, que é um discurso muito utilizado pelos populistas lá do Planalto. Então, essa aproximação que ele está tendo é importante porque, olha, nós precisamos resolver esse problema aqui, mas o que eu estou fazendo, esse impacto vai ser amenizado lá na outra ponta. Então, eu acho que foi uma grande oportunidade, inclusive, para que ele se reunisse com prefeitos aqui da Grande São Paulo, de cidades muito importantes, e que ele teve uma votação expressiva para governador e que, muito provavelmente, ele vai querer manter essa votação para as próximas eleições. Olha, e ainda falando do Congresso Estadual de Municípios, os prefeitos aqui de São Paulo, eles demonstraram bastante preocupação com a transição de impostos prevista na reforma tributária. Começa a valer em 2026 o IBS, né? Um novo imposto de bens e serviços que vai substituir tanto o ISS, que é o imposto de serviço municipal, como o ICMS, que é o imposto estadual. Na visão dos prefeitos aqui do estado de São Paulo, a mudança pode impactar diretamente a arrecadação municipal e o equilíbrio das contas públicas. Durante o evento, os prefeitos disseram que o foco dos municípios é aumentar a arrecadação individual de cada um. Um dos pedidos, por exemplo, foi a aprovação da PEC 25, que aumenta em 1,5 ponto percentual a cota do Fundo de Participação dos Municípios, que é repassado pela União. Todos esses pedidos, então, né, a respeito de tributação, eles foram inseridos na Carta São Paulo. Ela foi lida no final do Congresso e o objetivo agora é que essa carta chegue a Brasília, tanto ali a senadores e deputados quanto ao próprio governo federal, para que eles consigam as mudanças que desejam. E aí, Luana, começo com você essa rodada para a gente falar um pouco sobre a importância desse aumento de arrecadação para os municípios. O que na prática isso significa para eles? E realmente é o tema principal. A gente falou do tarifaço agora, que também envolve economia, mas o objetivo no final é o mesmo para todos. Eles querem mais dinheiro no caixa, né?
Exato, Bia. Sempre a preocupação quando tem mudanças como essa, desde o início da discussão da reforma tributária, dessa nova etapa de discussão da reforma tributária que culminou na sua aprovação, os municípios manifestavam por diversas frentes a preocupação com a forma que iria ser distribuído esse imposto, que vai ser dividido entre estados e municípios para a unificação de impostos que antes eram individuais, né, que eram de cada um desses dois grupos. Então, a preocupação dos municípios na hora de criar os comitês, né, que a ideia é que a gente crie a unificação desses impostos, mas haja um comitê que vai regulamentar, vai definir qual é a transferência, como vai ser a transferência desses recursos de forma proporcional para os estados e para os municípios. Então, a grande preocupação dos municípios, Bia, é de como vai ficar essa distribuição. Isso ainda não está 100% definido. Então, é importante a gente colocar aqui, né, as etapas que foram pensadas para a implementação gradual da reforma tributária até 2030. Então, existe um caminho longo para que esses novos impostos sejam implementados. A partir de 2026, a gente começa de forma gradual a implementação tanto do IBS quanto do Imposto Federal, para que haja essa distribuição de forma gradual e também de forma sistêmica em relação à parte operacional, porque os municípios e os sistemas que hoje transitam os dados em relação a ISS, ICMS, TBI, todos os impostos, tanto federais, estaduais ou municipais, eles vão precisar passar por uma adaptação e também as contabilidades, todo o sistema jurídico das empresas que vão ter que fazer essa nova divisão, que é melhor, né? Lembrando que é um benefício da reforma tributária, então ela se pacificou como uma reforma positiva, apesar de ter ficado com uma carga máxima, né? Que é o limite dessa carga, muito alta perto de outros países, mas não mais alta do que o limite que nós já tínhamos aqui, pensando, né, a equação de proporcionalidade de todos esses impostos. Então, a gente chegou nessa alíquota, chegou no modelo, chegou nessa simplificação e agora os municípios têm esse receio. Então, não está definido ainda. Porém, quando tem tarifaço sendo implementado e já agora vigente, impactando a arrecadação dos municípios, e mais essa potencial perda de arrecadação, que, de novo, ela não é certa, né? Os municípios começam, obviamente, a questionar de que forma eles vão reacomodar isso. Então, óbvio que precisa aguardar como que vai ser essas regras de distribuição e acho que é nesse ponto que os municípios vão precisar ficar atentos para que haja, sim, uma proporcionalidade nessa divisão e não haja perda real para eles. Ellen, a gente está falando dos municípios de São Paulo, de um apelo que saiu aqui do Estado, mas, claro, isso impacta municípios de todo o Brasil. Então, será que existe força neste momento para eles dialogarem com o Senado Federal, já que a gente deve ter aí o andamento da regulamentação da reforma tributária nos próximos dias? E também a gente precisa questionar se realmente eles têm essa força. Um dos prefeitos hoje me disse, eu vou ligar pessoalmente para o Eduardo Braga, o relator. O que eles precisam, né, para conseguir alavancar alguma mudança? As prefeituras, elas são bem organizadas nas suas associações, seja a Confederação Nacional dos Municípios, né? A gente tem outras associações ali, mas, Bia, faz 20 e poucos anos que eu comecei a cobrir política e faz 20 e poucos anos que eu ouvi a expressão lá vão os prefeitos com pires na mão a Brasília. E aí, quando a gente fala da simplificação da carga tributária, ela expõe o quanto o nosso pacto federativo ele é frágil. Porque a gente está falando de uma simplificação que é necessária, que por mais de 30 anos ficou se discutindo no Brasil, mas isso também está mostrando que, ao diminuir a sua autonomia sobre a distribuição dos tributos, os municípios temem ficar, e muito provavelmente ficarão, mais reféns da negociação com o executivo, né? Então, o que a gente está falando aqui é que esta modificação também mexe na dinâmica de poderes. Os municípios hoje são bem organizados, vão lá, vão a Brasília, pedem, têm seus lobbies, têm suas bancadas, podem conversar com seus deputados, seus senadores, mas quando a gente está falando de onde o poder exatamente se exerce, que é no recurso ali, né, na ponta, essa simplificação tira um pouco a autonomia deles. E com isso, você torna esses prefeitos mais reféns do poder central, do poder executivo em Brasília.
Inclusive, tem uma discussão que eles querem, né, Cíntia, conseguir ali participar do órgão de controle sobre esse imposto para ter algum dispositivo, algum mecanismo ali justamente para mexer nesses impostos. Então, será que esse é um outro ponto que vai ser negociado, que tem ali espaço para negociação? Sempre que se fala em gestão de dinheiro, de recursos públicos, entra uma série de variáveis, né? Primeiro que ninguém quer perder nada, obviamente. Então, o medo é de perder controle. E a gente sempre se coloca na seguinte situação: por que tanto medo de perder o controle absoluto? É claro que, como bem disse aqui a Ellen, quanto mais isso se torna uma interdependência, uma perda de autonomia, fica mais difícil gerir, às vezes, até questões mais singelas. Porém, é importante que a gente tenha em mente, como até já disse aqui, que a preocupação é sempre assim: a gente vai perder receita, vai perder receita, vai perder receita e vai perder o controle. O que a gente sabe que há muitos municípios onde há uma caixa preta do dinheiro ali, por mais que nós tenhamos os órgãos de controladoria, e que essa forma de manejo do dinheiro não é exatamente algo assim o mais claro e transparente e límpido do mundo. A reforma tributária, inclusive, quando simplifica isso, diminui essa teia em que os recursos públicos se perdem em questões de compensação tributária e chega um ponto que, inclusive, ninguém mais sabe, muitas vezes não tem o rastreio exato desse dinheiro e, por isso, quantas vezes demandas judiciais são propostas para dizer que houve cobranças indevidas, há compensações que não foram feitas e nós temos uma questão de uma sangria até dos cofres públicos, muitas vezes, para dar conta desse tipo de demanda. Então, Bia, me parece realmente que, assim, há um receio, e é um receio, em parte, muito justificável, porque nós realmente estamos no pior cenário econômico possível, até nos termos mais recentes, né? Nós temos aí um tarifaço que está deixando todo mundo sem saber até onde o poder público vai conseguir fazer alguma coisa, vai absorver eventual demanda que não vai conseguir ser encaminhada para os Estados Unidos ou para outros mercados, mas, além de tudo, agora uma perda de uma autonomia. Então, realmente, nós vivemos um momento para os municípios que é um momento delicado. É também um momento, eu penso, de que se coloque a mão também na seguinte questão: há uma diminuição de receitas possível, mas também é o momento de fazermos a lição de casa, pensarmos também na economia. Porque quando se teme também perder dinheiro, também se teme perder muitas regalias, há alguma caixa preta ali que quase ninguém consegue pôr a mão. A gente estava falando da organização, né, dos prefeitos quando eles vão a Brasília, mas eu ouvi uma palestra do deputado federal Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, nesse congresso, e ele falava de algumas coisas, que a PEC 66, que muda ali o pagamento dos precatórios, ela vai ser votada aí na semana que vem. Ele disse que conversou com o presidente do Senado sobre o assunto, mas ele chamou também, Luciana, todos os prefeitos, deputados estaduais, vereadores ali presentes, para comparecer à capital federal. Foi uma palestra que girou muito em torno de vários estados, vão com mais força, bancadas vão fortes para Brasília, prefeitos, e a gente não tem feito essa união, digamos assim. Você vê isso aqui em São Paulo? Olha, eu vou usar um exemplo. Nós temos aqui na Grande São Paulo um município que arrecada em torno de 1,6 bilhão por ano, e o município ao lado arrecada 160 milhões de reais no mesmo período. Esse município menor não tem saúde. Ao não ter saúde, ele depende do município que arrecada mais. Com a entrada do imposto, só voltando um pouquinho, nós vamos perder os incentivos fiscais que hoje as empresas recebem quando instalam uma nova unidade fabril naquele município. Então, há um descontentamento. Então, quando ele fala, olha, há grupos que vão e nós não vamos, eu não sei se é interessante eu sendo prefeito aqui na minha cidade, tendo recursos que me favorecem, me unir a um grupo para ir lá discutir o interesse do outro. Então, nós temos dentro do estado de São Paulo realidades muito distantes entre municípios. E nós temos uma diminuição na arrecadação prevista em virtude do tarifaço. Os municípios pegaram, os atuais prefeitos em 2025, pegaram as prefeituras quebradas, muitas sem dinheiro, com alto endividamento, não sabe o que fazer com saúde, com educação, mobilidade urbana. A gente tem a questão da infraestrutura tecnológica, inclusive para suprir esse novo sistema de controle desses impostos.
Então, assim, quando ele falar não vamos, eu acho que cada um está olhando o interesse do seu município. Eu não vejo, assim, uma grande união de aproximação, ainda mais diante dessa polarização política, com o país dividido entre direita e esquerda, e nós temos os dois cenários dentro do estado de São Paulo. Falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que se prepara agora, já para iniciar no próximo dia 2 de setembro, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A proximidade da decisão aumenta as tensões políticas e econômicas, em meio ao receio de novas sanções impostas, inclusive, pelos Estados Unidos contra o Brasil. Nesta semana, durante um evento do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, realizado em Brasília, o ministro Gilmar Mendes manifestou apoio irrestrito ao colega Alexandre de Moraes, alvo de sanções norte-americanas com base na chamada Lei Magnitsky. Apesar da pressão externa, o Supremo já confirmou que o julgamento seguirá normalmente, sem possibilidade de adiamento. Então, julgamento chegando aí na porta. A gente teve outros eventos de empresários aqui que movimentaram o cenário. Tem bastante, vários pormenores, né, dentro dessa mesma narrativa. Cíntia, falando um pouquinho do julgamento e dessa expectativa talvez de sanções, pode ser que isso aconteça agora já logo no início da semana? Olha, eu honestamente não duvido, porque o Supremo não vai retroagir absolutamente em nada, porque ao fazer isso seria, e eu não estou entrando no mérito, mas ao fazer isso seria dizer e assumir internacionalmente que o Trump está com a razão em todas as questões que ele posicionou como justificadoras da imposição do tarifaço. Nem até porque não acredito que qualquer órgão nosso, sobretudo um órgão tão importante como o Poder Judiciário, deva se submeter a questões internacionais políticas. A grande questão toda é que virou uma discussão política que a gente teme suplantar a questão jurídica. A ver nos próximos dias como o julgamento vai prosseguir, e a gente só espera que o jurídico prevaleça acima de qualquer questão jurídica, mas há um confrontamento político que já tomou as vias da inevitabilidade. Portanto, eu acredito sim que outras sanções, infelizmente, não sabemos nem mais o que, mas outras sanções poderão vir, lamentavelmente, porque são questões que, em muitos aspectos, suplantaram o interesse nacional, dos dois lados. E a gente que vai sofrer no meio de tudo isso, de fato, porque descredibiliza as nossas instituições, abala a divisão de poderes e torna uma insegurança jurídica de muitas formas. Portanto, Bia, nós estamos aí prestes a conhecer um momento, devo dizer assim, muito importante e marcante sob o ponto de vista histórico político, histórico econômico e de direito internacional. A próxima semana nos traz aí momentos importantíssimos que a história está escrevendo. Luciana, durante a última semana, o presidente do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, ele chegou a falar com a imprensa sobre uma estratégia que o partido teria para que Bolsonaro conseguisse tentar concorrer ao Palácio do Planalto no ano que vem, né? Ele está inelegível até 2030. Ele disse o seguinte, ele disse que tinham esperança ainda do julgamento se prolongar um pouco, com algum ministro pedindo vistas, e que se Bolsonaro não fosse condenado, a estratégia para o ano que vem seria entrar com recursos no Tribunal Superior Eleitoral, porque no ano que vem tem mudança lá, né? O presidente muda, vira Cássio Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, e não mais Alexandre de Moraes. Você vê sentido nessa estratégia, né, como advogada? É um caminho possível de percorrer? Perfeitamente possível. Ainda mais porque vai sair da mão do atual presidente, do lado do TSE, e nós temos todo um regramento novo que está por vir, para ser aprovado nos próximos dias, lá está na CCJ, que é o novo Código Eleitoral, que vai trazer uma nova cara para a questão, inclusive, das inelegibilidades. Então, eu acho que isso é uma estratégia boa, porém, não sei se é mais adequado guardar esse julgamento até o final do ano, começo do próximo ano, porque nós precisamos ter um candidato para as próximas eleições que represente a direita, pois somente desse modo nós vamos conseguir o quê? Ter o exercício correto da democracia, sem pressão, vote nesse, vote naquele, aonde o eleitor vai poder conhecer melhor o seu candidato. Agora, eu acho muito pouco provável
que o Bolsonaro ele seja candidato, porque ele já está inelegível e a gente tem uma série de outras condenações que podem surgir por outros crimes, porque o Supremo hoje virou uma situação vergonhosa, a meu ver. Quando você tem, durante a semana que passou aí notícias de que nós seríamos a Polícia Federal dentro da casa do ex-presidente Bolsonaro, eu fiquei me perguntando, eu falei, olha, nós tivemos o caso lá atrás do Nicolau, tá, mas se justifica isso agora? Porque o lar é o asilo inviolável do cidadão. Então, se ele está em prisão domiciliar, eu acho assim, se a Luciana fugir da Polícia Federal, fugir do Supremo, é fácil. Agora, o Bolsonaro não consegue sair no portão da casa dele, que tem vizinho reclamando, tem imprensa em cima, a polícia está ali. Eu acho que a gente está... Houve um desvio ali, por parte realmente do nosso julgador. A gente precisa haver uma separação e as estratégias jurídicas existem. Agora, se elas vão ser viáveis ou não, é uma outra história. Mas eu acredito que o próprio presidente, que dizem que já está doente, emagreceu muito nos últimos dias, ele deve, em algum momento, já ter tomado consciência de que vai vir uma condenação, justa ou não. O próprio Poder Judiciário está aí para os recursos. O que me preocupa nesse momento não é nem o julgamento em si, a condenação do Bolsonaro. São os reflexos que vai acontecer na própria terça-feira, dia 2. Porque cada voto uma punição para o Brasil, mas uma nova sanção. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais os reflexos de tudo isso. Então, a possibilidade existe. Agora, se é uma boa coisa para o Brasil, eu acredito que não seja postergar esse julgamento. Luana, você acredita que o julgamento já está posto, o resultado? Olha, Bia, é difícil prever, né? O que eu acho é que a tentativa vai ser de postergar o máximo possível para que toda essa narrativa que foi criada, né, e todo esse cenário, na semana passada a gente teve aí a divulgação de áudios mostrando uma desestabilização ali do grupo mais próximo ao ex-presidente, se politizou, isso aqui a gente nem precisa repetir para a nossa audiência aqui, mas é importante só para uma questão contextual, que se politizou demais, excessivamente, então, tanto de um lado quanto do outro, acaba se criando uma amarra nessa situação de modo a se beneficiar politicamente. O que eu acho que aconteceu é que a previsão de Eduardo Bolsonaro, que foi ali a primeira pessoa que se manifestou gerando essa crise, né, comercial, política entre o Brasil e os Estados Unidos, esperava um efeito diferente, né? Esperava que o benefício maior, e a gente vai falar aqui de números também, de pesquisas para 2026, esperava-se que o benefício maior ficasse com o grupo mais próximo a Jair Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro, com um apoio maior, tanto das lideranças do seu grupo, quanto de grupos que não estavam tão ligados, mas que perderiam muito em não estar ali próximos e até talvez o próprio Centrão, por que não? O que aconteceu foi um efeito contrário, né? A gente viu aí nas pesquisas um maior benefício político para o presidente Lula e a conta e o prejuízo para todos os cidadãos brasileiros. Ou seja, ficou o pior resultado possível, pensando com a cabeça aqui, né, daqueles que construíram essa estratégia, pensando ali no resultado eleitoral, em segurar essa questão do julgamento, segurar a prisão de Jair Bolsonaro, segurar essa movimentação política que estava sendo feita para fortalecer a direita, né, o grupo mais próximo a Jair Bolsonaro, em 2026. Então, assim, o tiro realmente saiu pela culatra, porque olhando os números, isso se confirma. Agora, de que forma esse grupo que está desestabilizado, foi falado, né, em diversos momentos por pessoas próximas, até emocionalmente, né, e talvez por isso essas mensagens, aquelas trocas de xingamentos, enfim, de farpas entre ali o grupo Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia, enfim, tudo isso aconteceu por uma questão de desestabilização emocional, mas qual é a estratégia agora? Ao meu ver, pensando, o histórico seria manter essa situação o máximo possível, porque o pior cenário possível seria a prisão real, né, além da prisão domiciliar que já foi realizada, e do outro lado virou uma queda de braço. Então, já que estão nos levando a essa exposição internacional, as sanções, vamos ver até onde vai. E quem está sendo leiloado no final do dia? Você, caro cidadão, eu, cidadã, todas as nossas colegas aqui e a sociedade brasileira, porque a conta maior, né, independente do que vai acontecer no julgamento ou o que vai acontecer na eleição
em 26 é para nós, é para os trabalhadores que vão perder emprego, é para as pessoas que vão perder renda, é para a nossa economia que vai patinar muito até a gente conseguir sair dessa situação e, quiçá, né, como a Cíntia colocou aqui, essa questão de outras sanções, quiçá outras sanções que são mais duras ainda do que essa econômica, e acreditem, existem sanções mais duras, que eu vou até me reservar aqui a não dizer, para não dar ideias, porque a gente tem muitas questões dependentes dos Estados Unidos e de outros países, enfim, que, no caso, né, Estados Unidos podem enviar, né, ou colocar aí em prática em relação ao nosso país. Então, é difícil a gente mensurar, Bia, o que vai acontecer, mas eu acho, né, dentro disso tudo, que a tendência é se arrastar. A tendência é tentar levar para vistas, é tentar levar para uma extensão desse julgamento, por conta dessas forças que estão competindo entre si por esse cenário. Inclusive, o próprio Valdemar, nesse mesmo dia das estratégias, disse a seguinte frase: eu acho que o Trump não vai parar. Então, sinalizou ali essas conversas sobre esse assunto. Sim. E aí, Ellen, apesar de tudo isso que a gente falou, dessa estratégia de jogar o julgamento para frente, né, de prolongar e de possíveis sanções, o próprio Valdemar também disse o seguinte, que já tinha acertado com o Tarcísio, por exemplo, que se ele for concorrer, ele vai para o PL. A gente está vendo os governadores cada vez mais ali juntos, né, de direita se aproximando. Então, o quanto é narrativa isso que a gente pode falar, o quanto o plano B, digamos assim, já está em prática? Eu gosto que o Valdemar faz o que todo político faz, né? O meu desejo eu estou colocando na mesa, como se fosse a realidade, né? Então, assim, acho que o Trump não vai parar, porque eu não quero que o Trump pare, porque, afinal de contas, essa é a minha esperança, né? O que acontece, claramente, que a gente precisa pensar aqui nesse jogo é o seguinte: o Trump, ele se espelha no Bolsonaro. Né? Ele se espelha no Bolsonaro, a história dele, ele vê muito espelhada na história do Bolsonaro, e talvez nessa narrativa de Bolsonaro é uma maneira dele limpar a própria biografia, né? Lá em relação ao Capitólio. Tanto que a Economist traz na capa dessa semana ali Jair Bolsonaro na figura do viking, que virou ali a representação da invasão do Capitólio, dizendo o que o Brasil tem a ensinar, né, para os outros países aí em como lidar, e diz, olha, agora o adulto democrático, o papel de adulto democrático no Ocidente mudou de lugar, veio para o Brasil. Então, o que me parece aqui dessa história toda é o seguinte: sabe-se, seja Valdemar, seja ali todo mundo que está articulando isso, que é muito improvável que Bolsonaro seja o candidato. Mas sabe-se também que isso é uma coisa que não é aceita pelo núcleo da família Bolsonaro. Então, o que você tem que fazer? O seu discurso é manter justamente esse. Não, esse é o nosso plano A, esse é o nosso plano B. Mas você, obviamente, já está articulando ali, porque ninguém quer perder o poder. Ninguém quer perder o poder. Então, sabe-se que a articulação de bastidores, ela já está acontecendo, ela já está sendo trabalhada, porque, na prática, é muito difícil Bolsonaro ser colocado como presidente no ano que vem, como candidato a presidente, né, no próximo ano. Inclusive, dentro desse tema eleições, o último levantamento da Paraná Pesquisas divulgado revela um cenário desafiador para a administração do presidente Lula, especialmente aqui no estado de São Paulo. De acordo com a pesquisa, realizada entre 21 e 24 de agosto de 2025, 58,2% dos paulistas desaprovam a gestão do presidente, enquanto apenas 38,1% aprovam. Além disso, 3,7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não opinar sobre o assunto. A pesquisa ouviu 1.680 eleitores de 85 cidades do estado, apresentando um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 2,4 pontos percentuais. A nova pesquisa também apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas estariam à frente de Lula em um cenário de disputa eleitoral para 2026 no estado de São Paulo. Em um segundo turno com Jair Bolsonaro, Lula teria 39% dos votos e o ex-presidente teria 47,7%. Já contra Tarcísio de Freitas, o atual presidente teria 37,6% contra 50,4% do governador de São Paulo. A gente não tem muito tempo, talvez não dê para rodar todas, mas, Cíntia, te pergunto um pouco sobre isso. A gente está falando de um cenário de São Paulo. No cenário nacional, a gente já teve pesquisas diferentes, inversas, inclusive, mostrando Lula à frente com certa vantagem, tanto de Bolsonaro quanto de Tarcísio. Então, te pergunto do impacto de São Paulo nessas pesquisas. É tão grande assim? Será que vai reverberar tanto numa eleição nacional?
Não acredito, infelizmente, porque se fosse desta forma, nas eleições passadas, não haveria a eleição do presidente Lula. Então, não acredito que exatamente tenha tanto impacto. Mas sim, é um carro-chefe em termos econômicos, um dos carros-chefes tem peso. Mas pesquisa, né, Bia, é sempre algo prospectivo. Ela dá, inclusive, muitas vezes ela até leva as pessoas a pensarem, então se a pesquisa está indo por esse caminho, os indecisos podem até se influenciar por ela. Mas tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. É importante, é uma indicação, mas todo mundo aqui já viu a pesquisa ser completamente desmentida no momento em que os votos são colocados na urna. Luciana. O cenário, ele apresentou muito bom para o mercado, porque na quinta-feira, quando saiu a pesquisa dando destaque para o Tarcísio, a Bovespa bateu o recorde, que não era visto desde julho, chegou a 142.138 pontos. Então, isso é o sinalizador do quê? Olha, Tarcísio representa uma segurança maior para a economia. Agora, isso é o empresariado, o investidor falando. Precisamos ver como é que isso vai refletir para o eleitor. E aí é um trabalho formiguinha, não é trabalho de massa, porém formiguinha, que a chapa que venha compor contra o atual governo, seja Tarcísio, Bolsonaro, eu considero que não tem a menor chance, vai ter que trabalhar muito. Por quê? Porque o eleitor muda de opinião na reta final. Em municípios pequenos, nós sabemos que tem muitas fraudes, a Justiça Eleitoral está aí se matando para poder julgar os últimos processos de compra de votos, publicidade irregular, propaganda irregular durante as últimas eleições, para poder começar a rodar as eleições de 2026. Então, nós temos um problema muito sério no Brasil, que é cultural. Na última hora, o eleitor muda o voto. Então, eu acho que vamos ter muito trabalho aí pela frente para poder chegar a um cenário, olha, realmente é o melhor candidato? Vai? Isso São Paulo reflete? Eu não sei, eu concordo com a Cíntia, eu acho que São Paulo não serve de referência. Olha, eu tenho 1 minuto para a Luana e 1 minuto para a Ellen, inclusive perguntando já para as duas como que o tarifaço e o julgamento do ex-presidente podem impactar nessas pesquisas, né? Exato, e a gente ainda tem CPMI do INSS, enfim, várias pautas, né? A questão da isenção aí de imposto de renda para as pessoas até 5 mil, né, de renda. Enfim, tem muitas pautas que podem impactar tanto para um lado quanto para o outro, né? Olhando o cenário ainda Jair Bolsonaro e presidente Lula. Mas também a posição de outros possíveis competidores. A gente fala aí de vários governadores que estão se colocando, né, começando a se colocar tanto nas próprias pesquisas quanto pessoalmente se colocando como possíveis candidatos. Zema acabou de lançar a pré-candidatura, Caiado já tinha lançado, então estão se colocando ali, se manifestando, e é uma eleição, como eu já falei aqui em outros programas, de rejeição, por conta de tudo isso, todo esse contexto que a gente está falando. Então, a gente tem Tarcísio e Ratinho como nomes com menor rejeição, e por isso que as pesquisas... São Paulo representa 22% dos votos do Brasil, então, óbvio que é importante olhar o cenário aqui, mas a gente sabe a dispersão e a diferença de opinião que a gente tem nas diferentes regiões do Brasil. Então, é importante ficar atento também a esses fatores de rejeição e esses nomes que estão buscando uma candidatura talvez única e alternativa a Jair Bolsonaro na direita. Ellen, para a gente finalizar. Pegando o quadro geral das pesquisas, você vê sempre ali Tarcísio e Lula, e aí eu pego pesquisa geral nacional, né? Tarcísio e Lula com leve vantagem, mas sempre dentro da margem de erro de um para o outro, ou com empate técnico, né? Então, isso significa o seguinte, acho que o dado mais consistente aqui é que o Tarcísio deixa de ser uma promessa e passa a ser uma opção real para o eleitorado da centro-direita, mas eu gosto sempre de lembrar uma frase do meu colega Fábio Zambelli, que diz o seguinte: ano pré-eleitoral, muitas vezes é ano do candidato flanelinha, aquele que guarda o lugar para quem vai vir de verdade no ano que vem. Né? Boa. Ótimas análises das nossas meninas, como sempre, e cada vez mais a gente antecipando o debate eleitoral, né? Falta ainda bastante tempo, 1 ano para uma campanha efetivamente começar, muita água pode rolar, mas o debate está quente em todo o país e a gente vai acompanhando esses desdobramentos por aqui. Bom, por hoje o Linha de Frente chegou ao fim. Eu agradeço muito a companhia das minhas colegas sempre presentes aqui. Espero vocês também no próximo sábado, às 6 horas da tarde, com mais uma bancada feminina com essas opiniões
de mulheres aí fortes e inteligentes no Linha de Frente. Até mais, muito obrigada e bom fim de semana. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.